5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, em conexão com o Facebook e o YouTube. Se você assiste esse programa pelo Facebook, por favor, compartilhe. Se você assiste esse programa pelo Via Morena canal, Via Morena Oficial, pelo YouTube, por favor, inscreva-se no canal. Você estará dando uma força para o canal da democracia. Aqui nós não temos partido, o nosso partido aqui é o partido aqui é a democracia, a defesa do Estado Democrático de Direito. A gente vai estar entrevistando nesse programa, fazendo entrevistas mais ou menos dirigidas à sucessão municipal, que é o assunto do dia. Já entrevistamos aqui vários pré-candidatos a prefeito. Na quinta-feira vamos entrevistar um candidato a prefeito do Avante, o procurador Sérgio Arfucci, e a gente vai entrevistando gente aqui à medida que os candidatos, pré-candidatos e dirigentes partidários, lideranças partidárias, tiverem espaço nas suas agendas. Três notícias tristes do dia. A morte da professora Thier, a morte do meu médico pneumologista, o doutor Luiz Patucho, e o incêndio, né, do Atacadão. Incêndio do Atacadão, muito menos pelo prejuízo financeiro, muito mais pelo prejuízo social. Muita gente, mais de 200 pessoas, vão ficar temporariamente desempregadas nesse tempo, isso é extremamente lamentável. A morte do doutor Luiz Patucho, meu médico pneumologista. Eu tenho que falar pelo menos 2 minutos sobre isso, porque me deixa um vazio enorme e uma frustração, porque eu iria marcar uma última consulta com ele essa semana, né? Ele foi uma das pessoas que salvaram a minha vida, porque graças ao tratamento de 3 anos que eu fiz lá na clínica dele, 3 anos de tratamento, eu consegui revitalizar o meu pulmão, que estava praticamente exigindo o uso de oxigênio. Então, ele me salvou porque eu fiz uma cirurgia há 1 ano em São Paulo e dependi demais do pulmão. E foi ele exatamente que me deu fôlego. Então, eu levo essa frustração. E o vazio que fica, né? E a pessoa fala, mas ninguém é insubstituível. Tudo bem, mas é difícil substituir na vida da gente as pessoas que tanto serviram, tantos benefícios fizeram. Então, o meu agradecimento profundo, né, ao Dr. Luiz Patucho, meu médico pneumologista. As convenções ontem em Campo Grande. Agora, uma coisa que eu estou estranhando nessa eleição é a falta de repercussão dessa eventual coligação do PSDB com o PSD. E parece que vai haver coligação, mas não vai ter, o PSDB não vai ter candidato na chapa para vice-prefeito. Porque eu estou vendo aqui que o Marquinhos Strade convidou a atual vice-prefeita para continuar como candidata. Então fica complicado. Uma coisa que, ficando essa candidata a vice-prefeito dos Patriotas, o PSD vai conseguir fazer um arco de alianças extraordinário, da extrema-direita à extrema-esquerda, da extrema-direita do cabo Dalciolo, né, do Patriota, com a extrema-esquerda do PCdoB. Então vai ser uma coisa sui generis, esquisita e questionável do ponto de vista ideológico. Mas o nosso candidato não é candidato. Nosso entrevistado de hoje é o Wander Lobé. Fiz questão de trazer o Wander Lobé ao programa,
Primeiro porque ele vai ser uma peça importante nessa eleição de 2020, não só em Campo Grande, como em todo o estado de Mato Grosso do Sul, porque ele é hoje a principal liderança do partido com mandato, né? Porque tem o Zeca que não tem mandato, mas é um líder, é o presidente regional do partido. E eu até conversando agora há pouco com o Wander, fiquei informado de que o Zeca realmente vai participar da eleição, porque eu tive uma conversa muito recente com ele. Ele me disse que não ia participar da eleição coisa nenhuma, que ele queria saber de criar peixe e tal. Então, o Zeca já é uma notícia boa, né, para os petistas, porque a presença do Zeca numa campanha eleitoral faz a diferença, né, com certeza. Mas, Wander, muito bom dia para você. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos ouvintes e as pessoas que estão assistindo via canal Via Morena, teu programa. É uma satisfação poder estar participando aqui, poder estar agora praticamente na reta final das convenções, poder falar um pouco de política, poder falar um pouco sobre outros temas. Estou muito feliz, queria me solidarizar também com as duas mortes que você disse aí, principalmente da Thier, que eu a conhecia, foi secretária de administração do município, do estado, no governo do André, uma perda, uma pessoa extremamente competente e mais uma vítima do Covid. Isso a gente tem que estar acompanhando, se cuidando, Então, mas eu estou feliz de poder estar participando do teu programa. Ô Wander, você foi um dos deputados que votaram a favor da lei da delação premiada. No fim, terminaram delatando você na lei da delação premiada. Eu sempre questionei a lei da delação premiada, porque a lei da delação premiada termina liberando, todos aqueles que delatam, todos que delatam. Até hoje não tem nenhum delator na cadeia. E você, quando você votou a lei da delação premiada, qual era o que você sentia, de importância na lei, que depois se virou contra você, que se virou contra uma porção de pessoas, que no fim não tinha nada a ver com a história. Você acha que essa lei pode ser modificada? Não, eu vejo, Sérgio, acho que a gente tem que estar se modernizando. Os países modernos têm a lei de delação. O problema é a forma da utilização dela, extremamente de forma parcial. O que nós estamos vendo agora, e a gente perdeu por 5 anos essa narrativa, é a parceria, ou seja, a forma com que, na época, o juiz, o da Lava Jato, o Moro, se utilizou, e a Intercept, graças à mídia, essa mídia alternativa, nós estamos podendo recuperar e mostrando para a sociedade, a parcialidade do Moro. Se você for pegar a lei da delação, ela é importante, ela vem modernizar, ela tem essa finalidade, esse objetivo, os países desenvolvidos utilizam desse mecanismo, mas aqui nós precisamos, acho que agora a gente avançou um pouco, talvez não da forma como nós gostaríamos, que do outro lado nós votamos também a lei do abuso de autoridade, o que nós não podemos permitir mais esse exagero do Ministério Público, ou a parcialidade, às vezes, deles, uma parte deles. Então, eu acho que a gente tem que ir aprimorando. E eu, quando se abriu o programa, eu fiz questão de participar, porque eu conheço a história na defesa do Estado Democrático de Direito. Eu acho que todos nós temos que ter esse compromisso. Não dá para nós termos nenhum tipo de governo autoritarista, ou voltarmos ao autoritarismo como nós já tivemos. Você, muito mais do que eu, mas ainda eu peguei uma parte disso na nossa luta ainda na juventude pela redemocratização desse país. E para a gente ter uma democracia é fundamental o Estado democrático de direito e as autonomias dos poderes. E o que a gente percebeu é uma parte do Poder Judiciário, o Moro, agindo de forma parcial. E está aí as conversas deles, dele com o Ministério Público, orientando o Ministério Público lá de Curitiba, nessa questão específica da Lava Jato. Mas eu acho que a gente retoma a narrativa, acho que eu estou muito entusiasmado, porque isso tem a ver com a política. O que a gente percebeu
foi nesse período, né, uma utilização de um braço do poder do judiciário, de uma parte dele, através da Lava Jato. Isso não justifica que nós acertamos em tudo, que a gente não cometeu erro. Mas o que a gente viu era, nitidamente, a utilização da Lava Jato para criminalizar o PT, para depois acabar com o registro do partido, né? E a gente percebeu aí, logo após as eleições de 2014, com a eleição da Dilma, uma eleição apertada, né? O não reconhecimento do resultado, né? Nós sempre perdemos por 4 vezes e aceitamos o resultado das eleições. Depois, a montagem da questão do golpe ou do impeachment, como as pessoas queiram dizer, para nós foi um golpe. E depois do golpe, a criminalização, até a prisão do Lula, né? E nós perdemos nesse período todo a nossa narrativa. Eu acho que a gente recupera ela com força, graças à militância do PT, graças às ações que nós construímos, as políticas públicas nesses 13 anos. Eu não tenho dúvida que foi isso que segurou para que a gente não fosse desmoralizado ou acabasse com o nosso partido. Eu acho que a gente começa a recuperar. Eu acho que essas eleições elas vão nos ajudar muito a gente recuperar novas lideranças, incorporar novas lideranças no partido. Com isso a gente perdeu uma boa parte das nossas lideranças, saíram do partido, e você sabe que eu respondi por 5 anos essa questão da Lava Jato, e graças a Deus, agora 15 dias atrás, por 5-0, por unanimidade, eu fui absolvido. Pois é, exatamente sobre isso aí. Você, inclusive, te prejudicou muito, não, Wanda, essa denúncia? E parece que foram protelando, você pedindo para julgar, e o pessoal protelando. Tem até um vídeo, né, que viralizou, e eu acredito que tenha prejudicado muito, viralizou, elegeu um cidadão em cima daquele vídeo, foi eleito vereador de Campo Grande, agora queria ser candidato a prefeito, deram uma rasteira nele, então o partido deu uma rasteira nele, não conseguiu ser candidato a prefeito. Aquele vídeo, né, o pessoal dançando quadrilha em volta de você, eu até falei aqui, se fosse com o Zeca do PT, o Zeca tinha quebrado a cara do cara, sabe? É você muito mais, né, muito mais cabeça fresca. Então, qual foi a tua reação naquela dança, em volta de você? Quem estava com você? Era o Bife que estava com você, não era? Era o Bife? Oi? Quem estava com você tomando café? Era o Armando. Armandinho. Aí eu pensei que fosse o Bife. Não, é o Armando. Veja bem, Sérgio, eu sou um cara, né, que... Claro que você falou, e é verdadeiro, o prejuízo político que eu tive. Até porque, Sérgio, é duro você ver uma denúncia fantasiosa. A denúncia que o Janot fez com relação a mim era que eu era chefe de uma organização criminosa, eu e o Collor. Eu nunca tive na minha vida com o Collor pessoalmente, a não ser nas sessões congresso que é feito, você foi deputado, né, juntos Câmara e Senado. Mas nunca tive em uma comissão. Collor, como senador, nunca participa muito pouco das comissões. Segundo, ele foi presidente, todo mundo conhece ele. E como é que eu vou ser chefe de uma organização criminosa, eu, um ex-presidente, que eu nunca tive contato? E provei isso com a quebra do meu sigilo telefônico, com a quebra do meu sigilo fiscal. Demonstrei que nunca tive com ele. Como é que eu vou ser chefe de uma organização criminosa? A outra acusação era que tinha sido feito 4 transferências, uma de R$1.000, uma de 2, uma de 3 e uma de 5, para minha conta. O banco me deu uma certidão, depois tive que pagar, o Janot não aceitou a certidão, dizendo que aquilo não era transferência, aquilo era depósito na boca do caixa, na agência Coronel Antonino. Você foi deputado, você sabe a situação do deputado como é que é. Eu viajava para o interior, tinha saído da campanha de 2012, depois de 2014, né? Quebrado, você sabe como é que você sai de uma campanha quando você é derrotado. Eu viajava, mas eu não tinha dinheiro, mandava minha esposa ir lá e depositar para cobrir essas viagens que eu fazia, para não parar. E como é que eu vou cometer lavagem de dinheiro, corrupção passiva por R$11.000,
sendo que os depósitos comprovados, depois a perícia comprovou que quem fez foi eu mesmo, na boca do caixa, na agência Coronel Antonino, onde eu tinha conta. E terceiro, como é que eu vou cometer corrupção passiva se nenhum diretor da BR Distribuidora era parte desse processo? Todos eles, durante o processo, falam que eu nunca levei, eu fiz qualquer tipo de articulação para se apropriar ou para beneficiar algum empresário. E o desespero, e você sabe que quem é político vive da sua imagem, né? Eu não tenho dúvida, esses 5 anos, o desastre político, assim, o atrapalho político na minha vida foi muito grande. Eu tive 101 mil votos, tive 116 mil votos, tive 118, depois baixei para 70, depois para 60, né? E graças à relação política, graças à minha família, graças aos meus amigos, graças ao meu partido, à minha assessoria, e eu mudei a minha estratégia, Sérgio. Você sabe que eu era um deputado de articulação nacional, desci para a base e visitava semanalmente para me sustentar politicamente, porque as pessoas fazem uma denúncia, quem está assistindo acha que você já foi condenado, que você já cometeu o crime, e não é fácil, tanto é que eu sou o único da Lava Jato que continua com mandato. Alguns até foram absolvidos, né, mas perderam o espaço político ou perderam seus mandatos. Eu mantenho o meu mandato e, além de manter o mandato, eu fui inocentado por 5-0. Eu até falo para todo mundo que eu tinha dado o meu processo. Você sabe que a gente acaba tendo relação na bancada, e particularmente o deputado Fábio Trade, eu tenho uma relação muito carinhosa, amistosa com ele, embora em partidos diferentes. Ele leu as minhas alegações antes da decisão do Supremo, as minhas alegações e a alegação do Ministério Público. Eu lembro que depois ele me chamou e falou: Wander, não tem como você ser condenado. E depois que saiu o 5-0, ele me ligou e falou: Wander, ser absolvido, e ser absolvido por 5-0, com o voto do Fachin e da Carmen Lúcia, isso não é uma absolvição, isso é um voto de santidade. Então, graças a Deus, eu não guardo ódio, fui prejudicado, agora vou para cima dessas pessoas que me acusaram ou que fizeram via as mídias sociais, né? Já antes de uma decisão já tinham me condenado. E vou para cima desse vereador. Eu falo muito que a gente colhe aquilo que a gente planta. Eu acho que ele começou agora essa semana, né? Primeiro que perdeu como deputado, depois estadual, não teve voto suficiente. No auge dessa questão do PSL, naquela campanha de 2018, que elegeu, tanto é que fizeram uma bancada, ele já sofreu não se elegendo, agora com essa de não ser o candidato a prefeito, e eu vou entrar, estou estudando com o meu advogado até o final desse mês numa ação contra ele para cobrar uma indenização por esse vídeo, e não só dele, das pessoas que estão com ele que participaram desse vídeo. Wander, o PT começou um partido pequenininho. Eu me lembro, inclusive fui membro, né, da primeira bancada do PT no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Tinha, parece que, 8 deputados federais. Depois o PT cresceu, foi lá em cima. E em 2016, o PT, aqui agora em nível de Mato Grosso do Sul, passou a um declínio. Talvez até em função da própria Operação Lava Jato, desse lavajatismo aí e tal. O partido começou a perdeu as prefeituras, algumas prefeituras que tinha, as bancadas de vereador diminuíram. Aqui em Campo Grande, o PT teve apenas 2% da votação na candidatura majoritária para prefeito. Você acha que o PT, aqui no Mato Grosso do Sul, está recomeçando do começo? Eu não tenho dúvida disso, Sérgio. Você vê, eu vou te falar o seguinte: eu acho que a gente recupera nesses últimos 5 anos a nossa narrativa. Nós perdemos o debate político nesses últimos 5 anos, em função de tudo isso que eu disse.
Agora, nós precisamos, eu acho que com a candidatura do Pedro Kemp aqui, nós temos uma média de 12 a 14 candidatos a prefeitos no estado. Com muita chance de retomar Mundo Novo, Itaquiraí, nosso candidato está em primeiro. Eu acho que a gente, dessas 12 ou 14 candidaturas, tem umas 3 ou 4 que eu acho que a gente tem condições de ganharmos as eleições para prefeito. E acho que a gente disputa muito forte aqui em Campo Grande. O perfil do Pedro Kemp, a história do Pedro Kemp, não tenho dúvida que para esse momento é o melhor candidato que nós temos. E esse quadro, Sérgio, de pulverização, com certeza vão ser mais de 10 candidatos a prefeito. Aquele que chegar de 13% a 18%, está na disputa para ir para o segundo turno. Eu não tenho dúvida que a eleição de Campo Grande é uma eleição de 2 turnos, até porque você fez uma afirmação que eu concordo, né? Mesmo o PSDB não tendo a vice, ele aderiu ao prefeito Marquinhos, mas a sua base eleitoral, em função da disputa de 2016, eu acho que o voto de quem votou na Rose é muito difícil ir no primeiro turno por Marquinhos. Por quê? Porque tem mais de 10 opções para esse voto aderirem, esse voto que era da Rose, que era uma parte do PSDB em função da disputa radicalizada que foi em 2016. Então, eu particularmente acho muito difícil não termos 2 turnos aqui. E acho que o Pedro Kemp é um dos candidatos que tem potencial para chegar aos 18%, 20%. Por quê? Primeiro, o PT, com todo o desgaste que teve, mas recuperando a narrativa, qualquer pesquisa, o PT tem 18% a 20% de preferência partidária. Segundo, né, aqui é uma cidade de servidores, a coerência e a história do Pedro Kemp, como deputado estadual, embora deputado já de 5 mandatos, eu acho que ele tem como capitalizar esse voto, mesmo aqueles que não gostam do PT. Terceiro, vai ter uma disputa velada entre católicos e evangélicos. E todo mundo sabe que o Pedro Kemp é um católico praticante, todo domingo está na igreja. Eu acho que ele vai agregar esse setor religioso que a gente perdeu nas outras eleições. Então, eu acho que o Pedro tem um potencial, se não errar a estratégia da campanha, na minha opinião, ele disputa com o Arfuche quem vai para o segundo turno. Eu acho que esse é o debate nesse primeiro turno, é quem vai com o Marquinhos. Eu acho muito difícil o Marquinhos ganhar no primeiro turno, como acho difícil ele não ir para o segundo turno. Por isso que eu acho que o restante disputa quem vai com ele para o segundo turno. E eu estou muito animado, acho que a convenção de ontem, a estratégia da campanha está no caminho correto. E eu quero colocar toda a minha experiência, você sabe que o que mais fiz foi coordenar a campanha, à disposição. E acho que essa campanha ela pode ser muito parecida com o que foi a campanha de 2016 do Zeca e do Benhur. Foi chapa própria, saímos com 1%, ganhamos o coração de Campo Grande, chegamos com mais de 30% no primeiro turno, 32%, foi nós e o André, e depois perdemos as eleições por 411 votos no segundo turno. E fizemos 5 vereadores. A nossa chapa de vereadores ela é competitiva, ela é muito parecida com o que nós fizemos em 96. Não é uma chapa com nomes conhecidos, mas ela é muito representativa nos seus setores, segmentos, por região da cidade, por categoria. E eu acho que a gente vai sair dessas eleições com novos quadros, com novas lideranças, renovando as nossas lideranças. E esse é o papel que eu quero cumprir, não só em Campo Grande, mas no estado todo. O Wander, Corumbá sempre foi, pelo menos na época de ouro do PT, um dos maiores redutos do partido no estado de Mato Grosso do Sul. Lá tinha o senador Delcídio, né? Realmente teve prefeitos do PT. De repente, desaparece o PT, desaparecem as grandes lideranças, Paulo Duarte, o menino que recentemente faleceu. Como é que está o PT hoje em Corumbá? Tem condições de ressuscitar o partido lá? Tenho, Sérgio. Lá, eu acabei de receber o telefonema do Nelsinho Trade, agora de manhã, pedindo para a gente fazer uma aliança. Nós temos a Baruch, daquela família Baruch, uma professora, foi secretária da assistência social do Reuter,
fez um belo do trabalho, um quadro competente, preparada para o debate, para fazer o debate político, e nós estamos discutindo, nós queremos inserir ela numa aliança como vice, né? O PT tem um tempo, é um atrativo, um tempo muito grande de rádio, é o maior tempo, porque nós somos a maior bancada, com todos esses ataques que a gente sofreu, nós temos a maior bancada, vem nós, depois vem o PSL, nós temos 72 deputados e o PSL tem 71, e você sabe que o tempo de rádio e TV, ele é distribuído pelo número de deputados. Então, o PT lá tem a PARUC, tem uma chapa de vereadores, né? Perdemos o Machado, que era um vereador para a Covid, também morreu agora uns 30 dias atrás, 20 dias atrás, né? Que era uma grande liderança, foi candidato na nossa chapa a deputado federal, teve mais de 10 mil votos lá, contribuiu para a minha eleição como deputado federal, mas a nossa chapa ela é competitiva, a gente tem chance de fazer de 2 a 3 vereadores, né? E eu não tenho dúvida, a PARUC é a nossa pré-candidata a prefeita, mas estamos discutindo também aliança, e o que for melhor para o PT em cada município, pode ter certeza que eu, Wander, como deputado, vou estar lá presente para defender essa posição de aliança ou de candidatura própria. Quer dizer, eu estava estranhando aqui a posição do PCdoB, né, que vai terminar se juntando ao Patriotas do Cabo Daciolo, mas o PT também não faz muita restrição essa questão ideológica aí pelo interior, não, né, Wander? Nós não estamos, Sérgio, qual que é a decisão, a resolução nossa? Nós temos o seguinte, quem está disputando a hegemonia conosco é o PSL. Então, aonde tiver o PSL, nós não vamos estar juntos. Com qualquer outro, pode aprovar e vem para a direção estadual homologar, né? Então, até porque a hegemonia não está mais hoje na disputa com o PMDB, com o PSDB, né? Está com a direita. E eu sou daqueles, claro que eu respeito algumas posições internas no PT, né? Mas eu defendo o seguinte: um país do tamanho do Brasil, não dá para você querer unificar uma política, um tipo de aliança que cabe em São Paulo, no Rio, né? Lá na minha querida Porto Murtinho, lá em Itacuru, lá no municípiozinho pequeno do interior do Nordeste. Eu acho que essa política foi a melhor, foi correta. O resultado dessas eleições, Sérgio, de 2020, ela é determinante para a disputa de 2022. E eu acho que nós temos, Wander, eu sei que tem opinião diferente dentro do PT e respeito. Eu acho que não estamos disputando a hegemonia no campo da esquerda. Eu acho que nós temos que retomar o diálogo com a sociedade civil e com o centro, na geração de emprego, do fortalecimento da classe empresarial que está desassistida, não tem financiamento. Eu acho que a gente tem que retomar o diálogo com esses setores que nós fizemos muito quando nós governamos o Brasil nesses 13 anos. Nenhum empresário pode reclamar das políticas que nós adotamos, né? Está aí a renegociação da dívida dos produtores com o Banco do Brasil. A agricultura foi capitalizada no período do nosso governo, e a gente acabou, por uma questão ideológica, perdeu o contato e a relação com esse setor, e nós precisamos dialogar. Quem abriu novos mercados para esse setor, como a China, a Índia, você lembra do Aero Lula, que a direita criticava, né? Nós naquela época só exportávamos, todas as nossas exportações, Sérgio, quase 70% era para o Japão e para os Estados Unidos e para a Europa. Hoje é 35%, 38%. O resto hoje esse novo mercado, Oriente Médio, China, Índia, a Ásia toda, né? Que hoje o que nós produzimos aqui, nós estamos exportando para lá, e nós somos grandes exportadores de commodity, e a quantidade de pessoas maiores estão lá. E isso foi o governo do Lula que construiu, evidentemente que depois deram continuidade, mas foi nós que alavancamos o setor da agricultura, o agronegócio, que estava endividado. Passou o governo Fernando Henrique, passou o governo anteriores do próprio Itamar e não renegociou a dívida. Quem renegociou a dívida, eu estava lá como deputado, foi na época do PT, em 2003, depois do governo Lula. Wander, e o Zeca do PT? Como é que vai ser o Zeca do PT nessa eleição de 2020?
O Zeca é a maior liderança nossa. Eu tenho conversado com ele, hoje ele já está despachando lá no partido, né? O Zeca, ele é muito emoção, né? E legal que ele deu uma parada, foi dar uma organizada na vida particular dele, mas o Zeca, o que mais ele sabe fazer é política, então ele vai ajudar os candidatos, já tem gravado vídeos, está despachando com as direções municipais lá na sede do PT, e eu não tenho dúvida que ele vai nos ajudar muito a andar esse estado. O Zeca é um grande eleitor em qualquer município que ele vai, e até porque, Sérgio, tem grandes marcas do nosso governo. Você pega o Fundersul, quem criou foi nós. O FIC, o FIS, o Fundo Social para a construção das políticas públicas para o pessoal que não tinha renda nenhuma, na área da cultura, na área do esporte, do lazer. Então, tem grandes marcas. O Festival Corumbá, o Nelsinho estava me falando, o Zeca é um grande cabo eleitoral em Corumbá. E não é só Corumbá, em qualquer lugar que ele vai, para o pessoal da agricultura familiar, para o pessoal... O preço agora, Sérgio, olha o preço do arroz, do feijão, da cesta básica, o salário mínimo cada vez mais sendo achatado, que é a base da pirâmide, né? Então é esse debate que nós vamos fazer, é essa narrativa que, se o Pedro Kemp ou os nossos candidatos souberem fazer esse enfrentamento, eu não tenho dúvida que a gente sai dessas eleições muito fortalecido e com novas lideranças em Dourados, na região, na Viraí, na região do Pantanal, lá Corumbá, na região de Três Lagoas. Eu estou muito entusiasmado com a campanha este ano do PT. Ô Wander, você, na resposta anterior, você deixou uma dúvida, né, com relação a essa posição ideológica atual do PT. Porque o PCdoB, por exemplo, está se apartando do PT, alegando que o PT é contra exatamente aquilo que você defendeu, que seria uma frente ampla. O PT defende uma frente popular, né? Então, como é que fica essa situação? Na sua posição pessoal, né, política pessoal, você acha que... Você acha que o partido deve continuar, né, insistindo nessa frente popular, ou você acha que o PCdoB tem uma certa razão quando fala da frente ampla? Não, são duas coisas que eu acho que é importante esclarecer, Sérgio. Tem uma coisa, evidentemente, que tem posições diferenciadas dentro do partido. Eu me somo à posição que eu acho que a hegemonia na esquerda nós já temos. Tem outros companheiros do partido que acham que nós estamos disputando a hegemonia hoje com o PSOL, com o PDT. Eu não me somo nessa tese. Eu acho que nós já temos a hegemonia na esquerda, eu acho que nós temos que disputar o centro, com um projeto, com um programa, recuperando e fazendo as pessoas reviver o que nós fizemos para esses setores. A outra coisa, Sérgio, que é aí que eu quero te falar, que poucos debatem isso, é a questão da reforma política que nós fizemos. O fim da aliança na proporcional é a maior revolução ou é o maior avanço na reforma política. Por quê, Sérgio? Pode ter certeza, nós vamos ficar para 2022 no máximo com 8, 10 partidos. Até então, o que se acontecia? O PCdoB, além do alinhamento ideológico, eles vinham conosco porque eles vinham com 1, 2 ou 3 candidatos a deputados federais, deputados estaduais ou vereadores na nossa chapa. Eles não tinham a ajuda financeira, porque nós sempre fizemos campanha com menos dinheiro, recursos do que a direita, isso é uma realidade. Então eles vinham porque a possibilidade de eleger nesse campo era mais fácil. Agora não, agora cada partido tem que ter uma chapa de vereadores. E aí qualquer partido passa a discutir ou debater a partir da sua realidade, da realidade concreta do seu município, né? Então, com certeza, né, o que o Marcos, além dessa aliança com o Marcos, ela parte de que a possibilidade de ter mais recurso para bancar a chapa de vereadores é com quem está na máquina, né? Eu acho que uma das decisões do PCdoB, o PCdoB é um partido ideológico, sem dúvida nenhuma, tem grandes quadros, parceiro nosso de Congresso, mas
eles estão vivendo na pele a questão de ter como bancar uma chapa de vereadores para ter a possibilidade de eleger um vereador. Eu acho que o que está levando eles a ficar com o Marcos é muito mais essa questão pragmática, né, da possibilidade de ver uma estrutura maior para disputar e poder eleger um, né? Segunda coisa, o Marcos aparece bem avaliado em Campo Grande, né? Então, eu acredito que isso não pode ser também empecilho para a gente romper a nossa relação com o PCdoB. Acho que o PT tem que respeitar, tentamos de todo jeito trazê-los conosco, né? Mas eu acho que é um equívoco político deles, mas quem sou eu, somos nós, para estar interferindo ou numa decisão deles? Eu acho que tem que se respeitar. Eles já fizeram isso de outras vezes, mas a história do PCdoB é muito mais numa aliança no campo da esquerda, né, na nossa. O PCdoB agora, em função dessa reforma política, eles estão tentando construir o seu caminho, a sua história, o fortalecimento. E eu não tenho dúvida, Sérgio, que depois dessas eleições vai ter muita fusão de partidos para 2022, até porque eu acho que a gente não recua mais no sentido de permitir as alianças na proporcional. Eu acho que se a gente acertou, se a gente quer diminuir o número de partidos e precisamos diminuir o número de partidos nesse país, através dessa medida, a medida mais correta. E quando você proíbe, obriga que cada um fortaleça o seu partido. Nós temos, inclusive, no PT, Sérgio, vereadores que tomava conta, chegava a eleição, não estruturava o partido, era só ele candidato, né? Depois ele tinha um melhor tempo de rádio, negociava, juntava 10 partidos, cada partido desses indicava 2 candidatos, ele mais um, aí garantia a eleição dele. Agora, quem não tiver chapa, teve que sair, deixar seus partidos e se somar. Você pode olhar, não tem no município mais de 8 partidos com chapas de vereadores. A maioria dos municípios, não chega a 10. E isso vai exigir, ou vai obrigar que cada partido agora faça sua fusão para o enfrentamento de 2022, que é uma eleição de deputado estadual, federal, senador, né, e presidente da República, e governadores. Então, eu acho que esses partidos vão ter que fazer fusão e nós vamos ficar no máximo com 10 partidos a partir para 2022. Wander, a questão de 2022, você acha que o Lula ainda é o melhor candidato para 2022? E se o Lula não conseguir se desvencilhar dessas condenações, como é que fica 2022? O PT tem um plano B? Tem, né, Sérgio? O PT já tem uma figura construída. Eu sou a favor da candidatura do Haddad. E acho que o Lula é muito inteligente e ele está fazendo isso. Tanto é que onde ele vai, ele leva o Haddad. Né? O Haddad fez 46% em 2018, num cenário adverso a nós, pior cenário, né? Nós tínhamos perdido a narrativa, nós não tínhamos, nosso discurso assim, na sociedade, mesmo assim, nós fizemos 46% dos votos. Então já é um quadro experimentado, que o Brasil todo conhece. Eu acho que o Lula trabalha com Haddad, tudo indica nas ações dele, na agenda dele, essa coisa de fortalecer o Haddad, até porque o Lula, na minha opinião, é muito difícil pela idade, né? Acho que ele sai dessa cada vez mais. Eu acho que até 2022 nós vamos ter alguns resultados e algumas vitórias, inclusive de alguns processos que nós entramos nas cortes internacionais, e eu acho que cada dia nós estamos desmontando essa narrativa do Moro, e esse é o desespero dele. Você viu, Sérgio, você é advogado, olha o que fizeram com o advogado do Lula, a coisa mais absurda. Nem na época da ditadura você fazia busca e apreensão no escritório de advogado, né? Então, eu acho que isso mostra um pouco o desespero. E acho que nós estamos corretos, com tranquilidade. Não dá para a gente generalizar, achar que todo o judiciário está comprometido. Tem gente boa no judiciário, tem gente boa, como tem gente boa no parlamento. Não dá para ser que todo político é safado, que todo político é ladrão. Você tem gente boa na família, na religião. Está aí um monte de pastor sendo condenado, ou busca e apreensão em cima deles também.
Ou seja, eu acho que nós temos que baixar um pouco, aproveitar essa pandemia, essa coisa do ódio, de retomar o diálogo, de respeitar as diferenças, né? Eu estou muito à vontade para fazer isso, Sérgio, até porque eu passei por isso. E você sabe, eu não guardo mágoa, não guardo rancor, né? Eu acho que a gente tem que, quando se sentir prejudicado, procure aquilo que, como eu vou procurar, vou buscar na porta da justiça, corrigir os abusos que fizeram comigo, né? Então eu acredito nesse tipo de ação, nesse tipo de política, né? Acho que a gente errou bastante. O PT precisa, não é fazer autocrítica para fora, mas para dentro nós temos feito. Eu acho que é fundamental, mas que nossos acertos são maiores do que os nossos erros, não tenho dúvida disso. Wander, essa semana passada teve a votação de um projeto da deputada Rose, aqui de Mato Grosso do Sul, e parece que era aumentando penas, né, de crime de corrupção. E você aparece aqui na lista como o único deputado de Mato Grosso do Sul que votou contra o projeto da Rose. Por que você votou contra? Não, eu acompanhei a bancada. Eu acho que o problema, Sérgio, nós temos que parar de hipocrisia. Isso não vai resolver, na nossa opinião, da bancada, nós temos já lei suficiente, nós temos que fazer ser aplicada, sabe? Isso foi a essência do nosso voto, sabe? Na avaliação da bancada, na posição da bancada, eu acompanhei a posição da bancada, achamos que isso não resolve, é demagogia. Nós precisamos fazer com que o que nós já temos seja de fato aplicado. Isso foi a essência do nosso voto. Wander Lobé, muito obrigado por sua entrevista, muito boa entrevista, muito boa audiência. E a gente, naturalmente, vai conversar mais sobre esse seu mandato, né? Esse seu mandato me parece que é o mais antigo deputado da bancada, é o vovô da bancada de Mato Grosso do Sul. Só eu, Sérgio, só eu e o deputado Nelson Trade Pai tivemos na história do Mato Grosso do Sul 5 mandatos consecutivos. Para mim é um orgulho muito grande. Parabéns. A gente naturalmente vai conversar muito mais sobre eleição no estado de Mato Grosso do Sul, sobre a eleição em Campo Grande, principalmente, e a gente vai contar naturalmente com a sua disposição, dentro do seu tempo, da sua agenda, com mais oportunidades para levar nessa mensagem, essa sua palavra franca, aberta e honesta para toda a população de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por sua participação em nosso programa e até um próximo encontro. Obrigado, Sérgio, a você, estou à disposição. Acho que o papel seu na imprensa, esse teu programa é importante. Nós temos que fortalecer essa mídia alternativa, né? Pessoas que dão espaço para todas as posições políticas e ideológicas, e eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder estar colocando a minha opinião, a minha posição com relação a tudo que eu passei. Desejar a você sucesso, né? E estou à disposição para estar falando, colocando minha opinião. Se tem uma coisa que eu nunca tive receio, é de colocar, mesmo internamente, as minhas posições, né? E sou um cara extremamente que já fui minoria, maioria no partido, e sempre respeitei, me comportei, né, como meu princípio a questão da democracia. Eu acho que isso é fundamental, que eu sei que você é um cara, é uma pessoa que defende o Estado democrático de direito no teu programa, e nós temos que prezar por isso. Por isso, um grande abraço a você, nos assistindo. Muito bem, um abraço, obrigado, Wander.